O Supremo pode dizer assim, olha, essa Constituição que vocês aprovaram aí é um retrocesso em relação ao anterior, não vale não, vai valer a anterior. É um exemplo extremo? É, mas é possível completamente. Paulo Rogério, excelente pergunta aqui do Paulo. E uma nova Constituinte também passa por eles? Isso é um excelente tema de discussão doutrinária e que sim vai esbarrar no Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal inventou um PAN-princípio, mais um PAN-princípio. A Constituição Federal ela é composta de textos expressos, que são mais minuciosos, de textos gerais, que são os chamados princípios constitucionais, que não podem ser violados nem sequer pelo texto mais detalhado da própria Constituição, ou sequer emendas constitucionais e a lei, né, obviamente. E existem coisas que eles começaram a chamar de PAN-princípios. PAN-princípios são coisas que não estão escritas na Constituição, mas que, a partir de determinados princípios, são consideradas vigentes. Então, você tem, por exemplo, um grande exemplo disso, o princípio da duração razoável do processo. Com a emenda constitucional 45, se colocou lá na Constituição que todo o processo deveria ter uma duração razoável. Qual é o princípio constitucional? É o princípio da duração razoável do processo. O princípio constitucional é esse. É o princípio da duração razoável do processo. Aí vem, é o único ponto que a Constituição fala em razoabilidade, é a duração razoável do processo. Aí vem o intérprete, a nossa Suprema Corte, e diz o seguinte, olha só, se a Constituição fala em duração razoável do processo, a Constituição consagrou o conceito de razoabilidade, porque senão ela não poderia falar em duração razoável. E se ela consagrou ali o conceito de razoabilidade, existe um PAN-princípio. Qual é o PAN-princípio? O princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade está na Constituição Federal? Não. O que está na Constituição Federal é o princípio da duração razoável do processo. Esse é o princípio constitucional. Mas aí se criou o PAN-princípio da razoabilidade, que é tratado como se o princípio fosse. E diversas questões constitucionais hoje são decididas com base em razoabilidade. Se diz que determinada norma não é constitucional porque ela não é razoável, por um princípio que nem sequer está escrito na Constituição e que é extremamente subjetivo. Você pode achar que uma coisa é razoável e eu achar que não. Isso pode ser um princípio para decidir as normas constitucionais? Ou a constitucionalidade das normas? Não pode. Pronto. Então, PAN-princípios. E aí existe um outro PAN-princípio, que é o princípio do não retrocesso. Está na Constituição isso? Claro que não. Não está na Constituição. Mas se concebe a existência de um PAN-princípio de não retrocesso. Esse PAN-princípio impede que normas constitucionais revoguem avanços. Ou seja, retirem avanços que uma Constituição já tenha consagrado. E, inclusive, fazem com que a Corte Constitucional possa impedir uma nova Constituição de trazer temas que ela considere que são retrocessos. Trocando em miúdos, se o Congresso Nacional for lá e aprovar uma nova Constituição por uma nova Assembleia Constituinte, o Supremo pode dizer assim, olha, essa Constituição que vocês aprovaram aí é um retrocesso em relação ao anterior, não vale não, vai valer a anterior. É um exemplo extremo? É, mas é possível completamente. Completamente. Por quê? Porque o Supremo se deu esse poder. Vamos entender uma coisa. Existe um poder supremo no Brasil. Supremo na maior acepção da palavra. O que deveria ser apenas a designação da mais alta corte do poder judiciário, hoje é de fato um poder supremo. Pode tudo. Tudo e qualquer coisa. Pode tudo e qualquer coisa. Inclusive, impedir a promulgação de uma nova Constituição que ele entenda que não é um avanço e sim um retrocesso em relação à atual. Então, respondendo sua pergunta, Paulo, e acabei falando demais sobre essa questão, porque é um tema que
Eu já estudo há um tempo e é complicado. Mas, sim, até uma nova Constituinte passaria por eles.